Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, passando para dar uma atualizada em relação aos últimos acontecimentos que estão se dando aqui no nosso país, nessa semana em que as nossas atenções estão voltadas para os desdobramentos da vida política, a vida eleitoral aqui no Brasil, que a partir de domingo nos apresentará uma série de realidades, uma série de informações que nos obrigará a fazermos também algumas reflexões muito importantes sobre o futuro do nosso país. Isso, obviamente, causa uma série de interrogações, uma série de dúvidas, mas nada como termos esse nosso espaço aqui para jogar luzes sobre algumas dessas questões. Saiu agorinha mesmo também mais uma pesquisa em relação à sucessão eleitoral na cidade de São Paulo, a campanha política para a cidade de São Paulo. E nós vamos analisar aqui algumas informações dessa nova pesquisa. Antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, que conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e nunca se esqueça de dar o seu joinha, mandar seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, vamos começar aqui com um dado fresquinho, né, que vai ser repercutido aí nos veículos de comunicação, que é uma nova pesquisa do Quest, ou do Instituto Quest, em São Paulo. Segundo turno, o Nunes tem 44 e Boulos tem 35. Apesar do noticiário dizer que são números que demonstram uma certa estabilidade, ou seja, o Nunes à frente, o Boulos atrás, olha, teve uma pequena variaçãozinha que pode indicar que o que Boulos anda fazendo aí nos últimos dias pode estar dando algum tipo de resultado. Bom, diz aqui o texto. Quest de São Paulo, segundo turno, Nunes tem 44 e Boulos tem 35. A menos de uma semana do segundo turno, Ricardo Nunes mantém liderança na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Nunes oscilou de 45 para 44 de intenções de voto. E Boulos, que tinha 33 na pesquisa anterior, oscilou para 35. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, isso poderia dizer que o Nunes poderia até estar com 41% e o Boulos poderia estar até com 38%. O que possibilitaria o entendimento que uma virada de Boulos, do ponto de vista do que está sendo apresentado por aí, não é uma coisa impossível. O Boulos está na rua, o Boulos está correndo atrás de voto. Embora o primeiro turno tenha sido um primeiro turno onde houve uma despolitização total, como em regra está acontecendo no Brasil inteiro, as discussões estão absolutamente paralelas à realidade nacional, à realidade mundial. Nós estamos discutindo ainda questões ligadas a pautas morais, coisas absolutamente fora da alçada dos prefeitos, né, da atribuição dos prefeitos. No entanto, isso arrasta voto. Além de várias influências, né, que o processo eleitoral sofre em função de situações como a religião, ou igrejas interferindo no voto do eleitor, induzindo ali que existem algumas candidaturas que apoiam coisas ruins, coisas anticristãs, que são contra a família, são contra os costumes. Isso, infelizmente, no nosso país arrasta muito voto, né? Milhões de votos, e a gente precisa discutir isso. Aliás, essa é uma das reflexões que são necessárias para serem feitas a partir do resultado desse processo eleitoral. Porque não é possível que as pessoas do campo progressista achem que o que está acontecendo no nosso país é uma coisa natural, que o rumo está caminhando, que o conflito político é um conflito que está se dando dentro de uma certa normalidade, que está acontecendo coisas muito parecidas mundo afora, e isso servir como uma espécie de conforto, de amortização de qualquer ímpeto, de transformação de algumas coisas erradas que estão sendo feitas no nosso país, principalmente por falta de comunicação, falta de interatividade com uma parcela significativa da sociedade. A impressão que muitas pessoas têm hoje no Brasil é o seguinte: olha, a gente vota numa pessoa e olha, deixa ele correr, deixa ali, a gente vota nele, a gente acredita nele e estamos conversados. E a coisa, desse ponto de vista, ela é absolutamente ruim para a manutenção de uma estrutura que vise transformar a sociedade brasileira para termos uma melhor justiça social, né? Mas o Boulos está correndo atrás. Em sentido contrário, o que a gente vê
essa situação aqui constrangedora, né? Que foi ontem o encontro do Bolsonaro com o Nunes. O Bolsonaro, vocês imaginem só, um cara não pode disputar o campeonato. Alguém que não está nem na Série B, né? Foi desclassificado. Então ele está olhando o jogo e fala assim, puxa vida, tem gente que quer que eu entre para o jogo, que eu esteja no jogo, mas eu não posso jogar. E eu estou vendo aqui um monte de gente se organizando para jogar esse jogo, sem a minha presença. E mais do que isso, né? Eu posso ir para a cadeia. Pode e deve ir para a cadeia. Então, não é por outra razão que a cara da criatura fica essa cara aqui, né? Sem nenhuma identidade, sem nenhuma ideologia, sem nenhum propósito transformador. É só fazendo coro à insanidade que eu sempre tenho salientado com vocês, que é um comportamento funcional. Porque todo esse comportamento que muitas pessoas enxergam como sendo psiquiatricamente complicado, para dizer o mínimo, ele tem uma funcionalidade. É a função de distrair uma parcela da sociedade para que a gente simplesmente não discuta coisas que dependam de transformações políticas aqui no nosso país. Quanto mais a sociedade, uma grande parcela da sociedade, estiver desinformada, alienada e contaminada de medos e de pânicos, mais tudo que nós estamos vendo hoje no Brasil de iniquidades e de injustiças se manterão, com muita dificuldade um governante que queira alterar esse cenário, né? Daí é muito importante a gente analisar esse tipo de informação objetiva, né? Nós sabemos que os jornais sempre induzem também a uma descredibilização do humanismo, da esquerda, dos partidos progressistas, mas fato é que as estratégias de destruição, desmoralização da esquerda, dos partidos de esquerda, do pensamento humanista, do pensamento progressista, elas surtem muito resultado. Por isso que elas demandam de todos nós uma inteligência, uma sabedoria, uma energia muito grande para enfrentar toda essa máquina, né? Esquerda perde força e apoio da periferia cai, onde PT disputa segundo turno. São dados. Vamos ver o que vai acontecer nesse processo eleitoral, né? Que depender de nós aqui nas redes sociais, a gente vai ajudando a empurrar para frente. Pensamento crítico. E aí situações, né, que acontecem ainda, que não deveriam estar acontecendo, que mostram que notícias mal dadas, sem nenhum tipo de ferramenta para contrapor essas informações, elas sempre causam muito danos como essa situação aqui. Governo avalia mudanças em multa do Fundo de Garantia e seguro-desemprego em pacote de corte de gastos. Bom, aí isso começa a circular. Hoje tem uma coluna enorme do Hélio Gaspari dizendo que o governo gestou aí uma forma de cortar 50% do seguro-desemprego para, enfim, para que o teto de gastos não seja ferido, que a arrecadação continue boa, aquela história toda, né? Isso, evidentemente, causa impacto nos trabalhadores, na sociedade de um modo geral. E aí a gente vê o desmentido, mas não pelo governo, pelo um outro veículo de imprensa aqui na internet, progressista. Governo nega que pretenda usar multa do Fundo de Garantia para pagar seguro-desemprego. Multa de 40% sobre o saldo do Fundo de Garantia é indenização paga trabalhador em caso de demissão sem justa causa. Então, por isso que eu tenho dito para vocês que é muito importante nós termos uma interatividade maior na área de comunicação, né? Eu volto a frisar isso, eu tenho batido muito nisso, até para que outros canais também ajudem, né? Porque não é uma questão menor, gente, é uma questão estrutural, senão a luta que nós empreendemos aqui todos os dias no nosso portal, ela fica assim com uma certa bolha também, né? E esse é o objetivo de um canal que se propõe a interagir com vocês. Aliás, a riqueza do nosso portal está justamente nesse ponto. Talvez eu seja a pessoa que tem um canal aqui na internet que mais interaja com as pessoas que mandam seus comentários, que estão no chat. Isso para mim é muito precioso. Eu recolho cada sugestão, cada coraçãozinho que vocês colocam ali, cada apontamento, cada dica, porque é muita gente ligada no mundo inteiro com as coisas que estão acontecendo. Nós não temos capacidade para ver tudo ao mesmo tempo. Então, às vezes, a pessoa joga um comentário aqui que a gente pesca uma coisa e vai-se embora com ela, né? Então, dentro desse contexto, mais coisas estão acontecendo, como, por exemplo, mais uma estratégia aí do inelegível o tempo todo para tentar escapar da cadeia. E uma delas tenta ali passar um projeto de anistia no Congresso Nacional, que não vai passar, e se passar vai bater no Supremo, o Supremo vai explodir essa história. Então, estão gastando energia à toa.
PT não aceita acordo de Lira com o PL para aprovação da anistia a Bolsonaro. Beleza, a bancada do PT é enorme no Congresso Nacional, apesar de não ser a maior, né? Enfim. Mas, junto com os outros partidos de esquerda, fazem ali um muro de contenção para essa insanidade que, para passar no Congresso Nacional, em termos de reforma constitucional, exigiria um quórum muito elevado. E se o PT e os partidos progressistas não estiverem nessa jogada aí, esse troço não passa. E se passar, vai bater no Supremo Tribunal Federal lá e vai pro brejo, né? Mostrei para vocês mais uma vez essa insanidade, né? O insano, o desanimado, o que está fora do jogo, que está com essa cara aqui, ele vem com essa aqui, ó. Inelegível, Bolsonaro diz que será candidato da direita à presidência em 2026. Só trouxa acredita nisso. E aí, fazendo suas fake news do dia, né? Bolsonaro reage à transferência de delegado da facada para Londres. Aí o que está dizendo a criatura? Ex-presidente diz que transferência para Londres de delegado que investigou facada em 2018 é premiação bastante suspeita. Gente, isso não é uma calhordice gigantesca? O cara foi presidente da nação durante 4 anos, ele aparelhou a Polícia Federal e não conseguiu fazer absolutamente nada para provar sua teoria conspiratória, sai do governo e continua remendando essa história aí de uma forma absolutamente absurda, né? Mas enfim, quando ele estiver na cadeia, ele vai ter mais tempo para pensar nas coisas ruins que fez contra o Brasil. Dentre elas, essa que motivou essa tragédia no Rio Grande do Sul, que é o produto do envenenamento de almas, o envenenamento de mentes. E quando você encontra uma mente que tem alguma propensão, algum tipo de problema, a tragédia é essa que aconteceu e infelizmente voltará a acontecer se a gente não diminuir o número de armas em circulação no Brasil. Homem que matou irmão, pai e soldado foi morto pela brigada de secretário. Gente, quem era? Se você não sabe, né, no Rio Grande do Sul teve uma pessoa lá que colocou a família como refém, acabou matando o próprio pai, o irmão, matou um policial e foi morto também. A informação é que o suspeito, não é nem suspeito, né? Enfim, o cidadão morreu ali. Que trabalhava como caminhoneiro era CAC, colecionador, atirador desportivo e caçador, e tinha 4 armas em seu nome. Segundo a Brigada Militar, ele é dono de 2 pistolas e 2 espingardas, todas com registros de acordo com a legislação. Então, senhor Messias, o senhor, além de ter ampliado de uma maneira exponencial o número de mortos aqui no nosso país no período da pandemia, o senhor também ajudou a matar muitas pessoas indiretamente com essa disseminação de armas que foi feita pela política insana que foi praticada no desgoverno da criatura. Nada como ele ser remetido para a cadeia para ficar pensando nessas coisas, né? Se é que ele vai pensar um dia, né? Bom, nós aqui vamos sempre apontar o dedo. Gente, eu fico por aqui e a gente volta amanhã para mais atualizações, tá bom? Um grande abraço, tchau!